Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queria convidar você, se quisesse vir mais à frente, para nós compartilharmos a palavra de Deus, para nós interagirmos na palavra de Deus nesta noite. Eu quero que você tenha liberdade nesta noite. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus, para compartilhar. Não sou dono da verdade, eu sou um ditador da palavra de Deus, isso sim, repetidor da palavra de Deus, não é? Nós temos que ser, na palavra de Deus, como papagaio, repetir aquilo que a Bíblia diz, não é verdade? Não adianta querer inventar nada, não. Temos que ser papagaio aqui. É verdade? Já começaram muitas aulas. O pessoal já vai fugindo. Estamos falando sobre maldição. Oh, meu querido, eu fico muito preocupado cada vez que eu trago um estudo da palavra de Deus. E quando a gente vê a impossibilidade das pessoas de não conhecer a palavra de Deus, de não ter conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Isso é muito preocupante para nós como cristãos, porque nós temos e somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E quando nós estamos falando sobre maldição, pelo menos para mim tem sido importante. Eu tenho acompanhado muitos casos importantes com relação à maldição. Falamos quarta-feira passada sobre maldição hereditária, maldição familiar. Quando falamos em maldição hereditária, nós falamos em maldição familiar. Analisamos algumas coisas. E hoje eu quero falar sobre maldição autoimposta. Maldição autoimposta. O que é a maldição autoimposta? É a maldição que eu trago para a minha vida. É a maldição que eu atraio para a minha vida. Eu quero dizer que nós somos como um para-raio. Nós atraímos tanto bênção como nós atraímos maldição. Então nós atraímos maldição muitas vezes para a nossa vida. Por quê? Falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós atraímos coisas ruins, desagradáveis para a nossa vida, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 109, o verso de número 17, a primeira parte do Salmo, do verso 17, do Salmo 109. Diz aí, a primeira parte: amou a maldição, ela o apanhe. Só essa parte desse versículo para nós começarmos. Amou a maldição, ela o apanhe. Como é que nós amamos a maldição? Como é que nós podemos amar? A Bíblia está dizendo, amou a maldição, ela vai pegar você, ela vai apanhar você. É isso que está dizendo o salmista. Se nós amarmos a maldição, ela vai nos pegar, ela vai nos alcançar, ela vai nos atingir. Como que nós podemos amar a maldição? Será que nós temos a intenção no nosso coração de amar a maldição? Querido, ninguém quer maldição para a sua vida. Ninguém deseja ser amaldiçoado. Eu imagino que nem Satanás não queria maldição para a vida dele. Mas nós amamos a maldição inconscientemente. Quando nós praticamos certas coisas, quando fazemos, quando dizemos certas coisas, é como se nós estivéssemos amando
e atraindo a maldição para a nossa vida. Presta atenção, querido, você que veio, não perca a oportunidade, não fique aí atrevido com outra coisa, porque é muito importante para a tua vida, e para que você possa passar para outras pessoas também, o que nós vamos falar nesta noite. Quando nós falamos em maldição, logo nós pensamos em alguém, alguma coisa, algo ser amaldiçoado por alguém. Nós imaginamos logo que alguém amaldiçoou alguém, que alguém amaldiçoou um lugar, amaldiçoou alguma coisa. Mas, em muitos casos, a própria pessoa, ela se amaldiçoa, de forma muitas vezes inconsciente, e por falta de conhecimento bíblico e das leis espirituais. Ela traz maldição para a sua vida, porque não conhecem a palavra de Deus, e porque não conhecem as leis espirituais. Da mesma forma que que a lei aqui na terra, a lei de trânsito, a lei dos direitos humanos, a lei, tantas leis que nós temos, nós somos punidos pela lei, nós também somos punidos espiritualmente pelas leis espirituais. Se quer queira ou não, existem as leis espirituais, existem as coisas espirituais, amados. Nós não vivemos apenas naquilo que nós vemos, naquilo que nós pisamos. Existe algo sobrenatural que nós não vemos, que nós deveríamos conhecer, que está em condições para nós conhecermos, mas nós não temos interesse, nós não buscamos o conhecimento. Então, muitas vezes somos punidos pela lei espiritual, porque nós não conhecemos a lei espiritual. Comete um acidente de trânsito por você ver, faça alguma coisa que você não sabe, e depois vai chegar o guardinha, ele vai aplicar a multa em você. Fala para ele: mas eu não sabia disso, eu não conhecia a lei, eu não entendia a lei de trânsito dessa forma. Ele não está nem aí com você, ele vai aplicar a multa em você, ele vai recolher o seu carro, se for o caso, ele vai prender a sua carteira, se for o caso, independente de você conhecer ou não conhecer a lei. E no reino espiritual é a mesma coisa. Por quê? As leis de trânsito estão aí, e nós temos a obrigação, todos aqueles que têm a carteira de motorista, ele tem a obrigação de conhecer as leis, ele tem que procurar se inteirar com as leis. A lei espiritual é a mesma coisa, existe, o interesse é nosso em conhecer as leis espirituais. Por isso que eu falo, meu amado, ser cristão, ser crente, não é apenas vir a uma igreja, frequentar de vez em quando, ser batizado, tomar ceia e achar que está tudo bem. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer as leis espirituais, para que possamos nos apossar, em primeiro lugar, da bênção espiritual, mas também não atrair para nós as maldições sobre nossas vidas. Então, muitos se auto-amaldiçoam pela liberação de palavras e expressões indevidas sobre a sua própria vida. O abrir da sua boca, certas atitudes que você toma, você está se auto-amaldiçoando, porque muitas vezes você não sabe o que está por trás destas coisas. O mundo espiritual, ele é uma realidade, onde encontram os seres espirituais, e nós achamos que lá no segundo céu, terceiro céu,
lá no reino espiritual, nós achamos que só tem anjos lá. Tem demônios lá também. Da mesma forma que os anjos servem, os demônios também estão para servir de uma forma contrária. Eles estão para trazer a maldição. Os anjos trazem bênção, mas os demônios trazem a maldição para a vida das pessoas, não é? Então, como que funciona? Para esses seres espirituais, para eles, uma palavra, ainda que sem intenção, é uma ordem para que eles possam agir na vida de uma pessoa. Uma palavra, ainda que seja de brincadeira, é uma ordem para um demônio agir contra a sua vida. Uma palavra é uma porta aberta, é uma brecha aberta para o demônio agir sobre a vida de alguém. Não adianta você dizer alguma coisa, eu estava brincando, eu falei sem querer. O diabo não brinca, o diabo não vê a boa intenção do teu coração, ele não vê a má intenção do teu coração. Uma palavra, ele não sabe o que é brincadeira. Sabe por quê? O diabo não brinca, ele não sabe o que é brincadeira. Para ele é tudo sério, para ele tudo é realidade. Você sabia disso? Que ele não brinca. Duas coisas, ele não brinca e ele não perde tempo. Ele não pensa para agir. Você falou, ele já está fazendo. Se não houver um impedimento da parte de Deus, se não houver um bloqueio da parte de Deus, muitas vezes através de nossa vida, você acabou de falar, o inimigo já está agindo para cumprir a palavra que você declarou. Meu amigo, isso é muito importante. Precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que nós falamos, sem intenção, com intenção de brincadeira, sério. Abençoar e amaldiçoar é uma autoridade dada aos homens por Deus, desde o começo do mundo. Deus nos deu autoridade para abençoar e para amaldiçoar, desde o princípio de todas as coisas. As recomendações feitas pelo Senhor são inúmeras, quanto principalmente ao nosso falar. Nossas palavras, elas podem dar vida ou podem dar morte para alguém, para um objeto, para um animal ou mesmo para nós. Nós podemos autorizar a morte sobre a nossa vida. Mateus capítulo 12. Vamos ver o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 12, verso 36 e verso 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Somos justificados e somos condenados por nossas próprias palavras. Às vezes a condenação, ela vem de imediato sobre nossas vidas. Então por isso é Jesus que está dizendo aqui, de toda palavra frívola vamos dar conta. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós proferimos, porque seremos julgados pela nossa palavra, pela palavra boa que sai da nossa boca, ou condenado pela palavra ruim que sai da nossa boca. Seremos amaldiçoados pelas más palavras que proferimos, ou seremos abençoados pelas boas palavras que nós proferimos. Por isso que na nossa boca deve conter a palavra de Deus. E a palavra de Deus está na nossa boca quando ela está no nosso coração. Quando estamos cheios da palavra de Deus, a nossa boca será cheia da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus mesmo diz que do coração
procede o nosso falar. Nós temos um depósito de palavras no nosso coração. Se nós temos um bom depósito da palavra de Deus, nós vamos ter boas palavras, teremos palavras abençoadas, palavras abençoadoras com relação às pessoas e com relação a nós mesmos. Tem crente que dá vergonha de você conversar com ele, porque quando ele abre a boca, é um poço de imundície. E eu vivo, meu querido, captando coisas. Quando eu saí da tua loja hoje, aqueles 2 jovens que estavam lá e saíram pós mim, são crentes? Eram crentes, 2 irmãos, eram crentes. E nós saímos conversando, batendo um papo. Eu sou da igreja, não vou falar? Aí eu sou, né? Eu sou pastor desse moço aí. E eu, né, falando com eles, né? Eu falei, olha, vocês, né, parecem uma dupla sertaneja. 2 parecidos, 2 formosos. Olha, daria uma boa dupla sertaneja para cantar para o Senhor. Né? E ele fez uma brincadeira que eu não vou repetir. Né? Uma brincadeira que ele fez com ele mesmo. Ele lançou uma maldição para ele mesmo, para o irmão mesmo. E eu vou falar porque só tem gente grande. Ele olhou para ele assim e falou, eu sou o Tadeu, ele está dando. Desculpa, mas é a realidade. Eu sou o Tadeu, ele é o tá dando. Ô, meu irmão, é crente, não fala nada, pelo amor de Deus, você sabe quem é, não é daqui de Pederneiras, viu? Como é que um crente pode falar isso? Um filho de Deus. E nós ouvimos isso constantemente no nosso dia a dia. Então, querido, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós proferimos com a nossa boca, ao abrirmos a nossa boca, ao falarmos algo. Marcos capítulo 11. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidares no teu coração, mas crer, se fará o que diz, assim será com ele. Se fará o que ele está dizendo, assim será com ele. Então você vê a força que nós temos na nossa palavra. Temos uma palavra tão forte, que se nós dissermos para o monte, sai daí, lança-te ao mar, ele vai. O monte será lançado ao mar, querido. Olha o que o Tiago diz no capítulo 3, no verso de número 10. Tiago 3:10. Olha o que ele diz, querido. Veja comigo. Lê para mim, Toninho. Já achou, você é esperto. Através da mesma boca, nós podemos amaldiçoar e nós podemos abençoar. Não convém que nós, como filhos de Deus, usamos nossa boca para amaldiçoar alguém, para condenar alguém. Existem pessoas que vivem condenando os outros, vive crucificando os outros irmãos. A automaldição que estou falando, ela acontece quando alguém profere palavras ou frases que têm um sentido pernicioso e destruidor contra si mesmo. Quando você abre a boca no sentido pernicioso e destruidor contra você mesmo,
você está se auto-amaldiçoando. E isso nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e precisamos policiar a nossa boca. Porque senão, amados, pregadores da palavra de Deus, pastores, abrem a boca e falam tanta barbaridade fora do púlpito. Não é somente no púlpito, é fora do púlpito, na sua casa. Lugares que estão aí público, ou mesmo quando estão sozinhos, nós precisamos tomar cuidado com as palavras que nós lançamos. Já veio aqui na nossa igreja um pregador pregar, e certa ocasião, já faz muito tempo, e eu estava numa praia, e lá estava aquele pregador também, e quando eu encontrei ele lá, você está aqui? Pastor Dorival, que bênção, né? Você está aqui, tal. E aí aconteceu um jogo de futebol lá, e aquele pastor foi jogar futebol. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu falei, nunca mais ele vai pregar na nossa igreja, porque as palavras dele no campo de futebol, como ele falava com os outros, o tratamento dele, quando ele abria a boca dele, não é só aqui em cima, é no dia a dia, é no clube, é na casa, é no trabalho. Será que você conhece alguém assim, que está perto de você? Que aqui em cima é uma beleza, mas saiu daqui, as palavras, não dá, né, irmão? Ou é só aqui do púlpito que procede bênção e maldição? Será que não é no nosso trabalho também? Será que não é na nossa casa também que procede bênção e maldição pela boca? Eu acredito que lá fora é muito pior. Por quê? Tem muito mais demônio lá fora do que aqui dentro. E eles estão cercando, estão rodeando. A palavra de Deus diz o quê? Que o inimigo, ele vive procurando a quem possa tragar. Ele está procurando, ele está de ouvido aberto para ouvir o que você diz, para ele te pegar, para ele pegar alguém, um filho teu, para ele tocar na vida de alguém, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é muito importante para quem quer a bênção de Deus. Por isso que você olha na vida de certas pessoas, não vai, cara, e canta, e dá glória a Deus, e aleluia, e pula, e bate palma. Na hora do culto é uma bênção aqui dentro da igreja, mas sai daqui, meu irmão, é uma vergonha. É uma vergonha. Não é dentro da igreja, é na rua, é dentro de casa, é no trabalho, na escola, aonde nós estivermos, a nossa boca tem que ser bênção. Então, a automaldição é quando usamos palavras ou frases no sentido pernicioso e destruidor contra nós mesmos. A automaldição, ela reflete uma crise de identidade cristã, entenda isso. Ela reflete uma crise de identidade cristã. É a falta de conhecimento bíblico acerca de quem nós somos em Cristo Jesus. É falta de identidade cristã. É falta de saber quem é a pessoa em Cristo Jesus. Quem eu sou em Cristo Jesus. Então, quando você traz para você mesmo palavras destruidoras, você está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz ao seu favor, querido. Em momento algum a palavra de Deus diz que você não presta. Em momento algum a palavra de Deus diz que você é um burro. Em momento algum a palavra de Deus diz que você é um azarado na vida. Em momento algum você não encontra isso na Bíblia. Pelo contrário, querido, a palavra de Deus nos enche de elogios.
A palavra de Deus vive nos elogiando. Como podemos, então, nos depreciar e nos desvalorizar com palavras e com frases? Por que que nós temos que ir contra aquilo que Deus falou que nós somos? Por que vamos contra aquilo que Deus determinou que nós somos? Você quer desmerecer aquilo que Deus fez? Você quer desvalorizar aquilo que Deus falou? Quantas pessoas, eu estou falando para crente, não estou falando para pessoa lá fora, dizem: eu sou um idiota. Alguém aqui já falou que é um idiota? Ninguém vai levantar a mão, né? Alguém aqui já disse: eu não presto para nada? Alguém aqui já disse, com certeza: o meu destino é sofrer, pastor, eu nasci para sofrer, pastor. Quantas pessoas? Você quer ver uma maldição? Eu não sei se é bem maldição isso, né? E eu trago para a minha vida. Eu falo de mim. Eu vivo falando: eu nasci para trabalhar, meu nome é trabalho. E eu vivo trabalhando, não tem como parar de trabalhar. Trabalho 18, 20 horas por dia, às vezes passo 24 horas trabalhando. Mas eu fico falando: eu nasci para trabalhar, meu pai só me ensinou a trabalhar. Eu vivo falando isso. E acontece na minha vida, pastor Evandro, o que eu falei para você ontem. Eu vivo trabalhando. Não foi isso que eu falei para você? Meu pai, com 7 anos, colocou uma enxada na minha costa e mandou eu para o cafezal. E eu vivo com essa coisa na cabeça, eu vivo falando: eu nasci para trabalhar. E eu vivo trabalhando, querido. Eu digo isso. Vivo ou não vivo trabalhando, Cláudia? Eu disse isso, Cláudia. Por isso que eu vivo trabalhando, Cláudia. Mas pior seria dizer: eu sou vagabundo, né? Eu sou um vagabundo. Eu não presto para nada. Eu sou um bandido. Não é verdade? Eu sou um azarado. Eu sou um idiota. Quantas moças que crescem dizendo: nunca serei feliz. Nunca serei feliz. Nunca vou casar. Cuidado, minha filha. Você falou isso para mim ontem, domingo. Vamos quebrar isso? Já ouviu isso, pastor Evandro? Depois não reclama, porque não aparece um príncipe encantado. Não reclama porque fica titia. Não reclama porque fica vovó. Aliás, não vai ficar vovó, né? Não tem jeito. Vovó não tem jeito se não casa, meu Deus do céu. Tia, avó. Meu querido, nada dá certo para mim. Não tem jeito comigo. A vida para mim não tem jeito, é assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Alguém que está aqui nesta noite já disse muitas dessas palavras. Eu quero dizer para você com toda a autoridade espiritual nesta noite: isto chama-se automaldição para a tua vida, e pega. E acontece. E você acaba vivendo do jeito que você pronuncia as tuas palavras. Isto é atrair maldição. Estas expressões, quando proferidas, estas más palavras, quando ditas,
elas autorizam aos espíritos do mal a agir fazendo exatamente aquilo que você falou. Palavra é um prato cheio para demônio agir. A autoestima, ela também é abalada quando você fala de si mesmo. A autoestima, ela vai acontecer na tua vida, ela vai chegar na tua vida, ela vai chegar quando você fala do seu próprio corpo. Quantas irmãs que eu ouço dizer: eu sou gorda, eu não consigo emagrecer. Pode fazer jejum, pode fazer regime da lua, regime não sei do que, pode caminhar, pode ir na academia. Enquanto você estiver falando, dizendo: eu sou gorda, eu sou isso, você vai ser sempre gorda, minha irmã. Enquanto você disser isso, Zezé, não adianta ficar na academia. Começa a declarar, começa a dizer o contrário. Eu não estou nem preocupado com o que você pensa. Eu olho no espelho, que cara bonito. E eu chego lá no Caiano cortar meu cabelo. Caiano, que cabelão chique, hein? E ele fala: é isso aí, pastor. Tá lindo, pastor. Aí, chamou aí. Mas sou bonito ou não sou, Caiano? Olha aqui. Eu não estou preocupado com o que você acha. É o que eu acho. A minha autoestima está lá em cima, querido. Eu olho no espelho, eu me sinto o cara, Célio. Esse é o cara, Nilson. Oi. Ô, louco, rapaz. Sério mesmo? E aí, Ferrinho, o que você diz sobre isso? Mas ser assim, azulão, é maldição? Não é, negão. Mas não é maldição, negão. Isso não é maldição. Tudo bem, mas não é maldição isso. Eu quis elogiar você. Olha que coisa bonita. Fofo. Gordinho, fofinho. Chega, para, Bruno. Pode parar. Só você mesmo, né, Vicentão? Então a autoestima, querido, ela é abalada quando você fala de você mesmo. Ela é abalada, ou sobe ou desce. É você quem determina a sua autoestima. É você que se coloca abaixo ou acima. É você que diz o que você é. Ô, meu querido, não gosto do meu cabelo pichain. Ah, para com isso. Vai ser sempre pichain, enquanto você disser isso. Não gosto do meu nariz. A pessoa está sempre deprimida, sempre para baixo. Que corpo feio que eu tenho. Para com isso, meu irmão. Para com isso. Você sabe por quê que as clínicas aí de estética estão superlotadas? Sabe por quê? Porque as pessoas se desvalorizam, elas não estão felizes com o corpo que elas têm. E elas vão depois, pastor, traz um problema para nós, pastor Evandro. Não vem nem na igreja mais. Porque quis mexer em alguma coisa e não ficou, sei lá. Meu querido, olha as palavras.
Mateus capítulo 27. Olha um exemplo de automaldição. Olha que exemplo de automaldição. E eu estou comprovando para você biblicamente, viu? Não é coisa da minha cabeça, não. Não é heresia, não. Mateus 27, 24 e 25, versículo. Lê aí, Toninho. Nossa, Toninho, você está rápido, hein? E o sangue caia sobre nós e os nossos filhos. Toninho, aí está uma automaldição e uma maldição hereditária. Você sabe o que acontece lá em Israel para o povo judeu até hoje? Você sabe, Toninho? Sangue é derramado constantemente no meio daquele povo até hoje. O sangue é derramado lá. Pessoas se matam, pessoas morrem por causa desta palavra. Caiam sobre nós e sobre nossos filhos o sangue. Sabe quantos milhões de judeus morreram pelas mãos de Hitler? 6 milhões. Palavra de automaldição, palavra maldita. Está se cumprindo até hoje, se cumpriu e se cumpre até hoje, os dias de hoje, essas palavras de maldição. Isso é palavra de maldição. Agora, como resolver isso, se eles não acreditam em Jesus, né? Se eles não aceitam Jesus. Olha lá em Gênesis, no capítulo de número 27. Tem um certo versículo aí no capítulo 27. É aquele episódio aonde Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão. E depois ficaram com medo do que o pai ia fazer, do que Isaac ia fazer. E aí a mamãe do Jacó, ela pronunciou uma palavra, dizendo: caia sobre mim esta maldição, meu filho. Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Está aí. Sabe o que aconteceu? Rebeca, ela nunca mais viu seu filho enquanto viveu. Ela morreu, mas não viu mais o filho dela. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai, traze-nos. Sobre mim seja a tua maldição. Ela nunca mais viu seu filho. Você está vendo, meu irmão? O poder da palavra, a força que tem a palavra de maldição. Cuidado quando você fala. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não vou a lugar nenhum. A minha empresa não dá certo, não vai funcionar, isso ou aquilo. Não estou dizendo para você que você tem que ser positivo. Mas você tem que saber o que você quer, aonde você quer chegar. A palavra tem muito poder. Por isso precisamos tomar posse da palavra de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus que nós temos que tomar posse. A palavra de Deus, é a Bíblia que nós temos que tomar posse, meu querido. Não ficar inventando frases, não ficar repetindo frases do mundo, atraindo aquilo que não é bom para nós.
O mundo não conhece a palavra de Deus, mas nós conhecemos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo de número 18. O verso de número 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. O que será que Salomão estava querendo dizer aqui, querido? Águas profundas são as palavras da boca do homem. O que nós entendemos com esse texto? Verso de número 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Do jeito que você utiliza a sua boca, você vai comer do fruto. A tua palavra é como uma árvore que você planta. A tua palavra, repito, a tua palavra é uma semente que você planta. E você vai comer, colher o fruto da semente que você plantou. Eu não presto? Plantou uma semente, você vai comer daquele fruto. Nunca serei feliz? Uma semente, você nunca vai ser feliz. Fala, Antônio. Mas o que a mãe disse? Então, sobre ela puxou para ela. Mas eu creio que não é por causa da maldição, dessa maldição do pai. Eu creio, é pelo nome dele. Já é pelo nome. Aí tem várias interpretações, né, Toninho? Eu vejo que ele nasceu já desse jeito. Ele nasceu desse jeito. A Bíblia diz que ele já puxava o calcanhar do irmão no ventre da mãe. Ele já lutava com o irmão. Então ele já nasceu ele nasceu desse jeito. Sim, aí sai várias linhas, Toninho, viu? Sai várias linhas de pensamento, não é? Então, meu querido, nós, através da nossa boca, nós lançamos sementes. E nós imaginávamos que era somente sobre outras pessoas, sobre quem nós tínhamos autoridade, mas é sobre nossas vidas também. Por quê? Quem é a minha maior autoridade? Quem é a minha maior autoridade, Antônio? Não, a minha maior autoridade sou eu mesmo. Eu não decido? Deus não deixa eu decidir? Então acabou. Não, acabou, acabou. Se eu decido sobre Deus deu esse livre, Deus deu essa autoridade para mim, ser a minha autoridade. Eu decido sobre minha vida. Se eu quiser ir para o inferno, eu vou. Deus não vai me impedir. Questão de escolha. Então, eu sou a minha maior autoridade. Você escolhe a bênção. Você escolhe a maldição. Você, não é Deus que escolhe. Então, isso declara que a maior autoridade na minha vida sou eu. Você pensou nisso já? Que você é a maior autoridade da sua vida? Aí sim, né?
Eu escolho Deus para ser a minha autoridade. Concordo em gênero e número, em todo jeito, Toninho. A grande questão no crente é: Cristo vive em mim verdadeiramente? Ontem eu ouvi uma palavra, Cristo vive. Ontem eu ouvi uma palavra simples, mas foi uma palavra, Nilson. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: tu me amas? Por que Jesus, não é? Eu não vou por esse caminho, mas por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro: tu me amas? Porque Jesus sabia, Pedro estava mentindo. Ele estava: eu te amo, mas não era ao ponto que Jesus queria que ele respondesse: eu te amo. Toninho, você me ama? Tá, você responde. Então, até que Pedro falou assim: Senhor, tu sabes, né? Então, o Senhor sabe que eu não te amo do jeito que o Senhor quer. O Senhor sabe, para de perguntar, porque o Senhor vai ficar a noite inteira aqui, eu vou continuar dizendo que te amo, mas não é do jeito que o Senhor quer que eu te ame. Não é interessante isso? Oh, meu amado. Como é que Pedro dizia? Vê como Pedro estava mentindo? Maurício, vê como Pedro estava mentindo. Eu te amo. Mas como é que depois lá na frente ele vai e nega Jesus? Mas, Toninho, por isso que, né, ele lá na frente, ele falou que amava, mas lá ele nega Jesus. Amava coisa nenhuma, quem ama não nega. Jesus sabia disso, por isso que até ele desconfiou. Aí Pedro desconfiou: o Senhor, tu sabes, né, que eu não te amo de verdade mesmo, né? Ai. Gente, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu amo demais a Bíblia, viu? Eu amo demais a palavra de Deus. Então, querido, se nós sabemos que a nossa palavra é uma semente e nós vamos comer daquele fruto, o que eu vou sair semeando por aí? Por isso que aquele ditado vale muito: boca fechada não entra mosquito. E tem umas irmãs aí que precisa tomar cuidado, hein? Falam demais até pelo cotovelo. Meu Deus, no dia do juízo. E tem alguns homens também, né, Rose? Aquele irmãozinho, hein, Toninho? Aquele irmãozinho, hein? Tem muita coisa para acertar com Deus. Caiano, não disse nome nenhum, Caiano. Sabe, amado? Então, eu tenho que plantar sementes boas. E aonde que eu pego semente boa para plantar? Da palavra de Deus, da Bíblia. A Bíblia é o lugar aonde eu tenho a boa semente para plantar. Agora, e quem não conhece a Bíblia? Vai estar plantando o quê? Hein, José? Quem não conhece a Bíblia está plantando o quê? E vai colher o quê? Você vê como é importante conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia? Se eu conheço a palavra de Deus, eu sei qual é a boa semente. Agora, se eu não conheço, adianta ser crente e não conhecer a palavra, Nilson? Não tem nada a ver. Aí não. Se só pensou, não tem problema. Só quem conhece o seu pensamento é só Deus. Japão, ser crente e não conhecer a palavra não resolve. Por isso que o pastor chama vocês: vem na escola bíblica.
Por isso que o pastor chama vocês, vem no culto de quarta-feira. Eu não posso pregar isso de domingo à noite. Por isso, gente. Por isso que o pastor fala, lê a Bíblia, irmão. Você está entendendo a diferença de ser crente, ser cristão, de participar de uma igreja e viver a palavra de Deus? Ser crente, ser chamado de cristão, é uma coisa. Viver a palavra de Deus é outra história. E é o que nós propomos a vocês, igreja. Fala um pouco mais alto, Zé. Se andar com Deus. Eu gosto muito daquela música do Nani Azevedo. Bendito serei. Aquela música é perfeita. Você conhece a música Bendito serei do Nani Azevedo? Aquela música é perfeita. Se atentamente ouvir a palavra e praticar a palavra, bendito serei no campo, bendito serei na cidade, bendito serei lá em todo. Essa é a música que nós deveríamos cantar todos os dias. Viver essa música. Bendito serei, se tem uma condição. Agora, Zé, andar com Deus, eu não sei se era literalmente isso, mas andar com Deus, eu imagino que não seja literalmente andar aqui, Deus aqui do meu lado e eu andando aqui. Eu creio que andar com Deus é a palavra dentro do meu coração, vivendo, andando na palavra. Para mim isso é andar com Deus. Mas o Espírito Santo, ele vai puxar o freio. Escorregou, o Espírito Santo te puxa pelo freio. Oh Deus, né? Então se eu sei que a semente, eu vou comer da semente, serei, né? O que a semente que eu lanço. Então nós temos que declarar, querido. Nós temos que viver a palavra. E realmente dizer, e ser. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que você é, Uziel? Você é bênção. Que a Bíblia diz que você é, o Vicente. Mas o que mais? O que a Bíblia diz que você é? Mas só abençoado, só isso? Todo mundo é bênção? Olha, desculpe, né, vocês, mas onde falta o conhecimento bíblico aí? A Bíblia diz que eu sou árvore plantada junto a ribeiros de águas. A Bíblia diz que eu sou vencedor. A menina diz que eu sou menina dos olhos do Senhor Jeová. O que é, Roberto? O que, Japão? Mas se você olhar, se você conhece a Bíblia, tem tantas coisas que a Bíblia diz que você é. Tem tantas coisas que a Bíblia diz que você é, querido. Não é? Abençoado, desculpa falar, mas abençoado é o geral, é o global. E se nós formos delinear cada afluente, abençoado, compara assim comigo. Abençoado é o total. Digamos assim, é o mar.
Mas, para formar o mar, ele tem vários rios, ele tem vários afluentes. Você conhece o Oceano Atlântico, mas você sabe o nome dos rios que desembocam no Oceano Atlântico? Assim é a palavra de Deus com relação à nossa vida. Podemos dizer, o mar, ele é formado pelo rio Tietê. O mar, ele é formado pelo rio Paraná. O mar, ele é formado pelo rio Amazonas. Isso dá no quê? Dá no mar. Isso dá o Oceano Atlântico. E ser abençoado é como o Oceano Atlântico, mas e os afluentes do abençoado? Uma coisa ninguém falou: sou filho de Deus, sou salvo em Cristo Jesus. Você está entendendo? O que nós precisamos conhecer a respeito da nossa vida, se queremos realmente estar no topo, são os afluentes que compõem esse rio. E como é que eu vou conhecer os afluentes? Conhecendo a palavra de Deus. Delineando a palavra de Deus. Eu gostaria que você, que está começando a ler a Bíblia, dou uma sugestão para você que está começando a ler a Bíblia esse ano. Pegue um caderno e separe lá tudo quanto a Bíblia diz que você é. Ou a Bíblia falou que eu sou filho de Deus, nota lá. Aí lê mais um capítulo. A Bíblia falou que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que um caderno de 300 páginas não vai caber aquilo que Deus falou que você é. O resultado do caderno cheio, sabe o que é? Abençoado. Abençoado eu sei que eu sou. Mas cada coisinha, o que eu sou? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a hora que alguém disser para você, vou dar um exemplo só, né? A hora que alguém disser para você, filho do capeta, está amarrado, sou filho de Deus. Porque a Bíblia diz que eu sou filho de Deus. Já foi aquele tempo, né, Toninho? Nós crescemos, né? Alguém chegar para você e disser assim: você é um desgraçado. O que é que você vai responder para ele? Não, desgraçado. Você é um desgraçado. O que você vai responder para ele, Zezé? Pergunta para o Maurício aí, ele sopra para você. Sou um agraciado do Senhor, sou cheio da graça. Ô irmão, é assim, é tiro certo, nós temos que dar tiro certo. Temos que dar tiro certeiro. E dar tiro certo quem? Tem munição, não é verdade? Não adianta você que com espingardinha, com chumbinho 5, você não vai matar elefante nunca. Vai matar a rolinha só, né, irmão? O senhor que é do sítio, né? O sim, não vai matar a rolinha, não. De jeito nenhum. Oh, Deus. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou até onde a Bíblia diz que eu vou. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, nessa noite. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais abençoado você será. Quanto mais você conhecer a Bíblia, mais abençoado você será. Conforme você vai conhecendo esses afluentes desse rio aí, desse oceano,
Você vai tomando posse daquilo. Você vai tomando aquilo para a tua vida. Você dizer que é abençoado num contexto geral, isso é muito fácil. Até o diabo acha que ele é abençoado. Mas eu quero ver ali, item por item, você comprovando, eu sou, eu sou, eu sou. Ô meu querido, conheça a Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Leia a Bíblia, não leia a Bíblia apenas. Pratique a Bíblia, vive a Bíblia, anote a Bíblia. Tenha um resumo da Bíblia. A irmã aqui veio perguntar para mim, eu disse, pastor, está errado o que eu faço? Ela faz um resumo da Bíblia, a irmã aqui na frente. Isso é maravilhoso, minha irmã. E procura marcar agora, eu estou ensinando a senhora, viu? Uma caneta diferente. Sempre quando a Bíblia disser que eu sou isso, a senhora escreve em vermelho. A senhora vai ver o que a senhora é. O que a senhora é, a senhora vai se espantar. Eu não sabia que eu era tudo isso. Querido? Então, quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais abençoado você é. Não é assim? Quanto mais Ribeirão desemboca no rio, mais grande ele é. Simples. Quanto mais Ribeirão vai desembocando no rio, riacho, mais grande ele vai se tornando. Por que o rio Paraná é grande? Nele vai o rio Tietê, nele vai o rio Paraná e vai indo. Ele vai agregando. Então, quanto mais versos a teu respeito você tomar posse, você colocar dentro de você, mais grande você vai se tornando. Mais abençoado você vai se tornando. Você sabe? Eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Você sabe quem você é biblicamente? Você sabe quem você é biblicamente? Você pode dizer, olha, pastor, eu nasci no dia 19 de março, moro em Pederneiras, eu sou membro da Primeira Igreja Batista, eu sou dono da oficina, Auto-Oficina Zazer, eu sou isso, sou aquilo, tal. Você pode ser tudo isso aqui na terra, mas biblicamente, quem você é? Cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu. Mas biblicamente, o que eu sou? Cidadão do céu, você fisicamente é o cidadão de Pederneiras. Mas dentro desse contexto de cidadão do céu, o que você é? Sou filho de Deus. Sou uma preciosidade. Sou como pedra preciosa. Sou menina dos olhos do Senhor Jeová. Sou um bichinho de Israel, né? Isso aí é lá daquele povo lá, mas sou tanta coisa. Então, biblicamente, nós temos de conhecer quem nós somos. Eu quero desafiar aqui quem gosta de estudar. Estuda para mim. Traz aí o adjetivo, traz aí a personalidade de um filho de Deus. Quem é o filho de Deus? O que ele é? Eu imagino que vai demorar 1 ano para relatar biblicamente quem é o Filho de Deus, na verdade. Quem é o cidadão do céu. E ensinar, e entender quem ele é. E nós precisamos saber quem nós somos. Uma das coisas importantes que diz a palavra de Deus ao meu respeito: eu estou assentado nas regiões espirituais. Estou assentado nas regiões celestiais. E ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso, irmãos. O significado tremendo que tem essa palavra, quando diz que eu estou assentado nas regiões celestes. Quando você toma posse disso, vamos ser crentes de verdade. Vamos deixar de ser religiosos, de vir na igreja apenas.
achar que nós estamos aqui, né? Vamos tomar posse daquilo que nós somos. Quando você descobrir quem você é biblicamente, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala de você, mesmo antes de você nascer, a Bíblia já falava de você. E para você saber mais uma coisa, todas as vezes que Jesus dizia, grave isso no teu coração, todas as vezes que Jesus dizia, está escrito, ele estava relacionando a sua história na terra com aquilo que o Pai já tinha determinado sobre a vida dele. Está escrito, ele já estava relacionando tudo aquilo que o Pai tinha dito a respeito da sua vida, da sua história como homem aqui na terra. O que o Pai disse sobre nós? O que Deus disse sobre nós? Nada, querido, é tão empobrecedor e escravizador para o homem quanto a sua ignorância espiritual, a sua ignorância bíblica de quem ele é. Nada é tão ruim quanto isso, nada é tão pobre quanto isso, ele não saber quem ele é em Cristo Jesus, com relação ao que a Bíblia diz que ele é. O crente tem sido como um filho de um homem rico, um homem que tem um capital tremendo, o homem mais rico do mundo, e ele vive andando que nem um mendigo, porque ele não sabe a herança que o pai deixou para ele. Anda pedindo esmolas, anda maltrapilho, anda enfermo, anda empesteado, porque ele não sabe a herança que ele tem. Assim é o crente que não conhece, que não sabe quem ele é. Um pobre coitado, porque ele não sabe quem ele é. Você precisa saber quem você é, querido. Você precisa conhecer você mesmo. Eu não admito, eu volto a dizer, eu não admito um filho de Deus pedir esmola. Eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito o filho de Deus mendigar um pedaço de pão. O que disse Davi? Já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi. O que ele nunca viu, Toninho? Nunca vi o justo mendigar o pão. Ele é um pobre, porque ele não conhece, ele não sabe quem ele é. Ele é o mesmo que o filho de um ricaço, que não conhece o seu pai, que não conhece os seus direitos, porque ele não sabe quem ele é. Talvez nesta noite, eu trouxe a maior pregação e melhor pregação com relação à tua vida, com relação à bênção sobre a tua vida. Esta foi o melhor ensino, a melhor pregação que eu fiz até hoje, para a tua vida espiritual e para a tua vida material. Pena que tem meia dúzia de pessoas. E o diabo sabe disso. Por isso que ele segura as pessoas em casa. Que Deus possa usar você para transmitir tudo isso. Nada é tão empobrecedor, escravizador para o homem, quanto a sua ignorância da palavra de Deus, quanto a sua vida de quem Ele é. Quem sou eu? O que posso fazer? Quem sou eu?
A hora que o homem descobrir quem ele é. Alguém já disse que a igreja não sabe o poder que ela tem. E verdadeiramente quem disse isso está cheio de razão. Finalizo dizendo que você come do fruto da semente que você planta. O que você está plantando? O que você está semeando? Você é a maior autoridade na sua vida. Você decide o que você planta, mas você vai colher daquilo que você semear. Da semente que você semear, você vai colher. Amor ou maldição, ela te acompanhará. Amém, queridos? Coloque-se em pé. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra. Eu te louvo pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor deixou determinado, está escrito na Tua palavra. Quem sou eu? Ó Deus, e poucos sabem quem são. Poucos se apropriam do que são, Pai. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, que esta palavra seja, Pai, como uma bomba nesta igreja. Ó Deus, para acordar, para despertar os Teus filhos em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu sabes quanto foi difícil para trazer esta palavra nesta noite. Até na última hora, Senhor, impedimento. Porque o inimigo não queria que esta verdade fosse promulgada. Mas em nome de Jesus, Pai, que esta palavra dê fruto, que ela frutifique, que ela transforme vidas, ó Pai, que vidas tomem a posição, descubram verdadeiramente quem são, ó Deus, para transformar suas próprias vidas em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Não, eu quero desfazer toda palavra de maldição, ó Deus, da minha parte, dita contra a minha própria vida, Pai. Ó Deus, e se o trabalho é maldição, em nome de Jesus, me liberta disso. Eu renuncio, Pai. Se for maldição, eu renuncio esta palavra, esta frase que eu tenho dito. Mas se for bênção, Pai, se for bênção, estou diante de Ti, Pai, para continuar fazendo tudo isso, trabalhando, até mais, porque o Senhor vai, se for da Tua vontade, o Senhor vai me fortalecer. Em nome de Jesus, toda palavra maldita contra a minha vida, da minha parte, eu desfaço no reino espiritual, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu sou, Senhor, o que a Tua palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a Tua palavra diz que eu tenho. Eu vou aonde a Tua palavra diz que eu vou. Em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração para você? Amém? É você que decide. Eu não fiz por você, porque eu não sei se você quer essa oração. Agora eu quis. Então eu fiz. Deus te abençoe.